capítulo de número 20. Enquanto você encontra este livro, eu quero expressar o meu agradecimento ao convite do pastor Osés Pontes, e também posso dizer que é, sem dúvida alguma, um grande homem de Deus, e nós tivemos o prazer de recebê-lo ali em Poção de Pedras, várias vezes cantando, pregando, e Jesus fazia coisas grandes através desse cara. Aleluia! E eu agradeço a recepção, o convite e a igreja do Senhor aqui nesse lugar. Que Deus continue e vos abençoe. Quantos encontraram, digam amém. Amém. Aleluia. Quem não encontrou, diga escola bíblica. Louvado seja Deus. Parece que aqui todo mundo vê a escola, né? Ninguém falou? Aleluia. Louvado seja Deus. Capítulo 20. Nós vamos ler alguns versículos alternados desse capítulo para a nossa meditação desta noite. Amém? Aleluia. Eu trago também uma saudação calorosa da minha esposa, cantora Silda Fernandes. Não pôde vir hoje porque hoje ela é dirigente do culto lá na igreja. Hoje ela está lá fazendo a obra de Deus, enquanto o marido está aqui, ela está lá. Mas amanhã, que não tem culto, ela vai estar aqui conosco, cantando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Leamos comigo o versículo 1. E sucedeu que depois disso, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros amonitas, vieram à peleja contra Josafá. Versículo 3. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregoou o jejum em todo o Judá. Verso 6 e verso 7. E disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste tu fora os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel? E não adeste a semente de Abraão, o teu amigo, para sempre? Verso 14, verso 15. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: Dai ouvidos, todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temas, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor para todos sempre. Glórias a Deus. Versículo de número 19. E levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas, dos filhos dos coraitas, para louvarem o Senhor Deus de Israel com voz muito alta. Versículo 22. E ao tempo que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe e os das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Aleluia. Verso 25, encerrando. E vieram Josafá e o seu povo para saquear o despojo, e acharam neles fazendas e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar. Mas 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Curva a tua cabeça comigo um minuto. Pai, nós estamos na tua presença nesta noite. Aqui está o teu povo, aqui está a tua palavra, aqui está o teu Senhor. Não, Senhor, de maneira nenhuma eu quero anular a oração que o teu filho, pastor Osés, fez por mim. Mas nesta noite, Senhor, eu desejo orar pelo teu povo que vai receber a tua palavra.
atenção do teu filho e da tua filha. Que por motivo nenhum, meu Senhor, ele tire a sua atenção do que será falado nesta noite acerca do Senhor. Que o Senhor comece a sondar os corações preocupados e comece a dar a eles uma alegria e uma tranquilidade para acreditar, meu Senhor, que ainda até o final deste culto ele vai receber a sua vitória, a sua bênção na sua mão, e que ele não vai precisar se preocupar com nada. Repreendo agora, Senhor, do meio da tua igreja, todo ladrão de semente, aquele que não quer deixar o teu filho prestar atenção na tua palavra, os jovens, os adolescentes, as crianças, para que o Senhor tome de conta deste ambiente de uma maneira geral, em nome de Jesus. Nós entregamos isso nas tuas mãos, Senhor, e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Dê uma linda salva de palmas para o Rei Jesus. Aleluia. Ele merece honra, glória e louvor. Bendito seja o Deus que fez os céus e que fez a terra. Meus amados e queridos irmãos, sem dúvida alguma, nós estamos diante de uma palavra muito forte. Nós estamos diante de uma palavra muito poderosa. Todo aquele que é amante da Bíblia Sagrada, todo aquele que ama ler, todo aquele que ama meditar nas Sagradas Escrituras, sem dúvida alguma já se deparou com o capítulo 20 de 2 Crônicas e já viu a maravilhosa história de como Deus deu um grande livramento a um rei que era temente ao Senhor, cujo nome era Josafá. Louvado seja o nome do Senhor. Eu pego desse texto alguns versículos para compartilhar com os irmãos, para que nós possamos entender como é interessante a vida deste homem e como ele soube enfrentar o problema que estava diante dele, como ele soube administrar aquilo que estava acontecendo consigo e de maneira nenhuma se desesperou em meio à luta, em meio à tribulação, em meio à provação. E eu intitulo esta mensagem como atitudes que conduzem o crente à vitória. Existem, sem dúvida nenhuma, alguns exemplos da vida de Josafá que devem ser seguidos por nós que somos servos do Senhor. Existe, sem dúvida nenhuma, exemplos dentro desse texto sagrado que nós devemos tomar para as nossas vidas, acreditando verdadeiramente que o Deus que fez os céus e que fez a terra, Ele tem grandes vitórias para nós, não adiantando aquilo que o inimigo da tua alma diga ou faça contra a tua vida. Uma coisa é certa: aquele que fez a promessa sobre a tua vida, Ele é fiel para cumprir na tua vida cabalmente todas as suas promessas. Nenhuma cai no chão e nenhuma volta vazia para Deus. Aleluia. A história do rei Josafá é esta. Josafá recebe uma mensagem, um aviso de que uma grande multidão, um grande exército, mais numeroso do que a areia que estava na praia, um exército muito gigantesco que vinha contra Josafá. E ele recebeu a notícia, e não era uma boa notícia. Todas as vezes que recebemos uma notícia que nós não consideramos uma boa notícia, o nosso coração fica aflito, o nosso coração se aflige quando recebemos notícias que não nos agradam. Quem nunca foi pego de surpresa por uma notícia ruim? Morreu um amigo, morreu um parente, aconteceu alguma coisa triste, isso te pega de surpresa e isso causa uma certa aflição. Todos nós que estamos aqui, sem dúvida alguma, já recebemos uma má notícia, e a notícia que Josafá recebeu não era das melhores. Vinha um grande exército contra aquele rei para destruir, para desarraigar, para tomar tudo o que o rei Josafá tinha conquistado com o seu reinado, para destruir tudo aquilo que existia em Judá, e sem dúvida alguma matar muitas pessoas e levar outros
motivos. Versículo de número 3 diz que Josafá temeu. Então Josafá temeu. Repita comigo esta palavra: Josafá temeu. Aleluia. Sabe o que eu entendo quando a Bíblia diz que Josafá teve medo? Sem dúvida alguma, o exército era muito numeroso, o exército era grande e extremo. Não havia na vida de Josafá, não havia no exército de Judá um exército tão poderoso, tão forte e tão grande quanto aquele exército, que pudesse competir em força, que pudesse competir em poder para combater aquela grande multidão, aquele grande exército. Por isso Josafá teve medo, por isso Josafá estava aflito. Mas medo é um sentimento que toma conta de todos os seres humanos. Quem aqui no nosso meio nunca teve medo de alguma coisa? Nós temos crentes que, mesmo sabendo que são salvos e que estão com um passaporte carimbado para o céu, mas se ele se deparar com a morte, ele tem medo. Não digo todos, mas eu sei que existe muitas pessoas que têm medo da morte e medo de alguma coisa. É um sentimento comum que toma posse das vidas de todas as pessoas. Todo mundo tem medo de alguma coisa. Medo de ficar desempregado, medo de perder a família. Esposas, sem dúvida alguma, têm um zelo tão grande pela sua família que tem medo de perdê-la, tem medo de perder o seu esposo. Todo mundo passa por um momento de medo. Josafá estava ali na condição de rei, mas Josafá também estava na condição de ser humano, e como ser humano ele teve medo, porque a ameaça era iminente, porque a ameaça era grande, porque ele sabia que não havia poder sobre ele para vencer aquele grande exército. Não havia condições na ótica humana,